Então, vamos agora, com muita reverência, para a explanação da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura na Bíblia, o livro sagrado, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Diz assim o texto bíblico: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Buscam a minha vida para me tirarem. Repetindo o final do versículo 10. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Nesta manhã, nós vamos trazer a palavra do Senhor aqui, neste capítulo 19 do livro de Reis, do primeiro livro, e o título que nós damos para esta mensagem é: Autopiedade é pecado? Uma pergunta: a autopiedade é pecado? A autopiedade é um comportamento desaprovado por Deus? Meus irmãos, a autopiedade é um sentimento, uma emoção ou comportamento de pena de si mesmo, de piedade de si mesmo diante de um evento estressante. A autopiedade pode ser um comportamento breve, ocasional, transitório, apenas um momento, e ele torna-se passageiro. Mas também a autopiedade pode mesmo ser uma característica de personalidade, não apenas algo transitório, mas para algumas pessoas a autopiedade se tornou uma característica de sua personalidade, que causa sofrimento a si e também aos outros, as pessoas que convivem com ela, e até mesmo trazendo sofrimento para a família e para os amigos. Quem tem este comportamento de autopiedade tem a tendência para se fazer vítima das circunstâncias, se fazer de coitadinho, de coitadinha, de se fazer o patinho feio. Ninguém gosta de mim. Eu sou uma pessoa isolada. Ninguém me cumprimenta. O pastor passa por mim, faz de conta que não me viu, cumprimenta os outros irmãos, mas parece que eu sou uma pessoa invisível. Ele não me cumprimentou e fica pelos cantos da igreja, no hall da igreja, chorando,
se fazendo de coitadinho, de coitadinha. Podemos dizer também que a autopiedade é sinônimo de vitimismo, de autocompaixão, autocomiseração, coitadismo. A pessoa, ao se colocar sempre como o sem valor, a pessoa acaba paralisada e entra num estado de inércia, falta de produtividade. Meus irmãos, este sentimento exacerbado de autopiedade é algo satânico e prejudicial à obra do Senhor. Satanás, com certeza, é quem nos leva a este sentimento de autopiedade. Ter piedade de nós mesmos, podemos dizer que é idolatria, é pecado. E isto é condenável diante de Deus. Por quê? Porque a autopiedade é um sentimento egoísta. A autopiedade vem pela soberba. É pensarmos em nós mesmos e no nosso próprio sentimento. Quando sentimos pena de nós mesmos, estamos assumindo a postura de que ninguém nos ama, ninguém nos considera, ninguém nos compreende, que ninguém pode nos ajudar e que somos a pior criatura sobre a face da terra. Isto é pecado. Este estado de espírito leva ao ressentimento, à amargura, à angústia, à decepção e, pior, meus irmãos, leva ao abandono da nossa fé, o abandono da casa do Senhor. Pessoas que alimentaram no seu coração este sentimento e ele foi se agravando, foi deteriorando sua fé e chegam até mesmo a abandonar a obra do Senhor, a casa do Senhor, o trabalho que faziam na casa do Senhor, por se sentirem pessoas coitadinhas. Ninguém gosta de mim, ninguém me cumprimenta, ninguém vê os meus valores, fui colocado de lado, fui tirado do cargo, não suporta ver outras pessoas fazendo a obra do Senhor. A pessoa se dá de vítima. Meus irmãos, ao que tudo indica, o profeta Elias foi vítima deste sentimento de autopiedade. Ele, o profeta Elias, neste capítulo 19 deste primeiro livro de Reis, se comportou com pena de si mesmo diante do estresse emocional que a batalha do Monte Carmelo contra os 450 profetas de Baal e as suas consequências lhes trouxeram. Ele ficou estressado emocionalmente
e entrou por este sentimento de autopiedade. A autopiedade é um sentimento a qual todos nós estamos sujeitos. É um comportamento, repito, desaprovado por Deus, e é uma atitude a ser vencida pelo cristão. O verdadeiro cristão tem que vencer pelo Espírito Santo este sentimento de autopiedade, porque ele é desaprovado por Deus e, repito, prejudicial à obra do Senhor. E ainda digo que este sentimento é contagiante. A pessoa consegue contagiar outras, forma grupinhos. E este sentimento vai se alastrando na casa do Senhor. O texto bíblico que nós lemos aqui, que temos aqui, todo este capítulo, nos traz alguns ensinamentos a respeito da autopiedade, a qual nesta manhã vamos então analisar. O primeiro ensinamento que aprendemos aqui com Elias é que a autopiedade pode ser precedida por algum tipo de ameaça. Antes de ela se instalar, este sentimento pode ser precedido por algum tipo de ameaça. A pessoa sofre uma ameaça ou uma suposta ameaça, sai da área de desconforto e ela então se protege na autopiedade. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. No versículo 2 aqui deste capítulo, diz o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então Jezabel, diante do fato ocorrido aqui, no Monte Carmelo, onde os profetas dela, os profetas de Baal, foram destruídos, ela fez uma ameaça de morte para Elias. Mandou um mensageiro avisar Elias: até amanhã você também vai morrer. E o que aconteceu? Este homem entrou em desespero. Elias foi ameaçado por Jezabel, esposa do rei Acabe. Aqui, meus irmãos, a autopiedade ainda não estava em curso. Temos aqui uma possível causa da autopiedade de Elias: a ameaça de Jezabel. Esta ameaça era estressante e desequilibrou o profeta Elias, um homem de Deus. Portanto, temos de estar atentos aos eventos estressantes e às ameaças de qualquer espécie para evitar sentimentos de autopiedade, sentimentos de coitadismo, sentimentos de vitimismo. Exemplo de ameaças que podem preceder
este sentimento de autopiedade? Um problema familiar, um problema emocional, um problema profissional lá no seu emprego, uma ameaça, seu chefe cobrando mais produtividade, talvez um suposto desemprego, um problema também ministerial, problemas na igreja, troca de trabalhos, porque na obra do Senhor existem trabalhos para serem feitos e Deus coloca pessoas para fazer um trabalho, e às vezes esse trabalho que Deus coloca é por determinado tempo. Você vai liderar um departamento por um tempo. A necessidade, muitas vezes, do pastor fazer um rodízio, de dar oportunidade para outras pessoas. E aquele irmão, aquele obreiro que já está um bom tempo naquele cargo, se acha dono do cargo, dono da obra, quando ele é relocado para outro trabalho, ou outra pessoa vai assumir o seu trabalho com mais energia, ele fica então, se sente ameaçado e abre o coração para este sentimento maligno de autopiedade. Por que o pastor me tirou do cargo? Por que eu saí tantos anos que eu fazia? Que maravilha foi o trabalho que eu fiz. E agora fica chorando, fica improdutivo, torcendo para que o trabalho do irmão, do obreiro, do pastor, do presbítero que assumiu o trabalho dele não tenha êxito. Coisa maligna, diabólica, que depõe contra a obra do Senhor. Então, a autopiedade pode ser precedida por algum tipo de ameaça. Abre o coração para o diabo entrar e ali entrar um sentimento de desgosto, um ressentimento. Aprendemos também aqui, nesta passagem bíblica de Elias, um outro ensinamento, que a autopiedade pode ser precedida por um sentimento de medo. O que aconteceu quando Elias recebeu esta ameaça da mulher de Acabe, de Jezabel? Versículo 3, o que vendo ele, o homem de Deus, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Vemos aqui que a ameaça de Jezabel provocou no profeta medo. O medo foi uma reação instintiva de Elias diante da ameaça sofrida. O grande homem de Deus teve medo desta mulher chamada Jezabel. Aparentemente aqui, meus irmãos, a autopiedade ainda não estava instalada, mas ela estava em curso. Temos aqui outra possível causa da autopiedade de Elias, o medo. Por ser um problema de natureza emocional, a autopiedade e o medo,
estão relacionados, são sentimentos relacionados. Nós sabemos que o medo vivenciado de forma equilibrada pode até mesmo nos preservar, pode servir de alerta, pode até mesmo nos proteger. No entanto, devemos ficar atentos a um sentimento de medo extremo, de medo descontrolado, de pavor, porque isto pode levar a pessoa ao isolamento, pode levar a pessoa a este sentimento maligno de autopiedade extremada. Um outro ensinamento, terceiro ensinamento que aprendemos aqui, é que a autopiedade pode levar à solidão, ao isolamento e à fuga. Você observa isto claramente aqui no versículo 3, no versículo 4. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Observamos aqui as frases: esse foi e deixou o seu moço, o seu companheiro de ministério, o seu obreiro, o seu aprendiz, o seu discípulo. Ele se isolou, deixou o seu moço, se isolou, se foi ao deserto e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore. Aqui, neste momento, neste processo de fugir e de se isolar, a autopiedade muito provavelmente começou a se instalar e se desenvolver. Quando ele resolveu fugir, quando ele resolveu se isolar, creio que começou ali este sentimento de autopiedade se desenvolver na vida de Elias. Enquanto fugia, enquanto se isolava, o sentimento de vitimismo, de coitadismo, começou a tomar lugar no coração do profeta Elias. E eu pergunto para você nesta oportunidade, meu irmão, minha irmã, você tem dado lugar à solidão e à fuga? Vou repetir: você tem dado lugar à solidão, ao isolamento, à fuga? Fique atento, isto é perigoso, é destrutivo, pode te levar à autopiedade e a uma depressão. Precisamos do convívio dos outros, precisamos do convívio dos irmãos, de estarmos na casa do Senhor, adorando
conjuntamente a Deus, orando e buscando o Senhor com alegria. Mas quando a pessoa se isola, ela abre a oportunidade para a autopiedade. Também aprendemos aqui que a autopiedade pode levar à depressão e à angústia. Começa com a autopiedade. E a pessoa vai alimentando este sentimento de autocompaixão. Isto vai se agravando. Começa a chorar, uma lágrima aqui, uma lágrima ali. Se isola na igreja, fica no cantinho. E pega o lencinho, enxuga uma lágrima, outra. Isto vai se agravando, leva à depressão, leva à angústia, amargura, raiz de amargura, ódio, ira dos outros, dos companheiros de ministério, coisa maligna. A autopiedade pode se agravar e levar a uma depressão profunda, um esgotamento mental. Nós encontramos aqui, do versículo 4 ao versículo 9, que esta situação do profeta se agravou. E ele foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. E o que aconteceu ali? E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Observamos aqui que a situação dele, mesmo Deus falando com ele, ele foi dando lugar a este sentimento e o levou à depressão. Aqui, meus irmãos, a autopiedade já estava instalada no interior do profeta e o levou à depressão. Quais são aqui os sintomas que apontam a depressão de Elias? Aqui no versículo 4, na parte B, ele pediu para si a morte. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Se fazendo de vítima, ele pediu a morte. Só uma pessoa em estado depressivo não quer continuar vivendo. Nós encontramos na Bíblia aqui outras pessoas, outros personagens bíblicos que também pediram a morte. Moisés, você pode ler lá em Números capítulo 11, versículo 15.
profeta Jonas também pediu a morte. Também chegaram a este ponto de pedir a morte para si. Um outro sintoma de depressão de Elias, ele começou a se depreciar e se achar um fracasso. Não sou melhor do que meus pais, sou um fracassado. Elias só queria ficar deitado e dormindo. Versículo 5, e deitou-se e dormia. Elias entrou numa caverna. A caverna aqui, podemos dizer, simboliza a depressão. Caverna, lugar escuro, isolado. Tudo começou com a autopiedade e a situação foi se agravando, levando o profeta a uma depressão. Portanto, meus irmãos, temos de ficar atentos a comportamentos estranhos de autopiedade. Temos que ficar atentos a comportamentos de vitimismo dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos cônjuges. Temos que ficar alerta e também dos nossos irmãos. Observamos também aqui nesse texto e aprendemos que a autopiedade leva a pessoa a se enxergar como vítima das circunstâncias. Sempre a pessoa é a vítima. Nunca ela está errada. O erro é do irmão. O erro é do pastor. O erro é do esposo, da esposa, do filho, do patrão. Nunca ele reconhece o seu próprio erro. A autopiedade leva a pessoa a se enxergar como vítima das circunstâncias. Coisa maligna. Quantas pessoas na igreja dizendo que está servindo a Deus, participando da ceia e se fazendo de vítima das circunstâncias, chorando, contando historinhas, contaminando outras pessoas, se apresentando como vítima das circunstâncias. E foi o que aconteceu com o profeta aqui. Versículo 10. E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, olha aqui, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Versículo 14, e ele lhe diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Mas eu, profeta Elias, eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. Todo mundo está errado, todos entraram pelo caminho do erro, só eu fiquei te servindo. E não era verdade. Nós vamos ver aqui que tinha ainda 7.000 pessoas que não se dobraram aos ídolos, mas ele se dava de vítima.
Então aqui aprendemos que a autopiedade leva a pessoa a se enxergar como vítima das circunstâncias. Ninguém tem valor, ninguém sabe fazer o que eu fazia. Agora não. Tudo está errado. Se eu estivesse lá, seria diferente. Elias se sentia como se fosse o único em Israel que ainda permanecia fiel a Deus. Nestes versículos fica claro o seu vitimismo, coitadismo e autocomiseração. É a pessoa que fala: a igreja está toda errada. A igreja não é mais a mesma, mudou. Nossa igreja mudou, mas eu continuo o mesmo. Este é o pior tipo de sentimento ao qual uma pessoa pode dar lugar à sua vida. Meus irmãos, aprendemos também aqui que a autopiedade produz insensibilidade espiritual. A autopiedade afeta a vida espiritual do crente. Vou repetir aqui, meu irmão, minha irmã, cuidado com a autopiedade. Cuidado com este sentimento que você está tendo aí de coitadismo, coitadinha. Estou sendo ofendido, maltratado. Ninguém me cumprimenta, ninguém gosta de mim. Me tiraram do cargo. Cuidado, isto vai te levar ao naufrágio espiritual. Isto é obra do diabo para deteriorar a tua vida, para te derrubar, destruir teu ministério, tua família. Veja o que aconteceu aqui do versículo 11 ao versículo 14. O Senhor aqui falou com Elias, falou mostrou para ele o seu poder, através do vento, do terremoto, do fogo. Ainda que não estivesse Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas foi Deus quem promoveu estas manifestações. Deus promoveu essas manifestações aqui que você pode ler. Um grande e forte vento que fendia os montes. Depois do vento, um terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Eram manifestações do Senhor para despertar a atenção de Elias. Era Deus mostrando algo para ele. Mas mesmo assim, depois desses tremendos sinais, Elias continuou dando a mesma resposta de antes. Você pode ler aqui, versículo 14, depois que Deus estava se manifestando, revelando o seu poder sobrenatural, ele ainda diz: eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Ou seja, ele se tornou uma pessoa insensível aos sinais de Deus. Será que a autopiedade do irmão, da irmã, está levando a esta situação de insensibilidade espiritual? Você ouve a palavra no culto, você ouve os louvores, não se alegra, a palavra é pregada, Deus está falando contigo e você continua chorando, não de alegria, de sentir a presença do Senhor, mas de tristeza, de angústia, se sentindo vítima. Meus irmãos, cuidado. A autopiedade afeta a vida espiritual, produz insensibilidade espiritual. A autopiedade pode ser vencida.
aprendemos aqui também que este sentimento maligno pode ser vencido. A autopiedade pode ser vencida quando percebemos que Deus está cuidando de nós em todos os detalhes e em todos os momentos. E aqui, neste capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos aqui que Deus estava cuidando de Elias, mesmo passando por esta situação. Deus enviou comida e água para Elias através de um anjo. Deus o conduziu até o monte Horebe, o monte onde o Senhor manifestou a sua glória. Ou seja, mesmo assim, Deus estava cuidando de todos os detalhes. Isto aqui, meus irmãos, nos mostra que podemos vencer quando nós entendermos e percebermos que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos. Deus quer nos restaurar, ainda que você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por um momento de depressão, de angústia, de autopiedade, de esgotamento emocional, de esgotamento espiritual. Lembre-se, Deus continua cuidando de você, como Ele estava cuidando de Elias. Deus sempre cuida de nós. Outro ensinamento: a autopiedade pode ser vencida quando não negligenciamos o confronto de Deus para conosco. Meus irmãos, o Senhor muitas vezes nos confronta para o nosso bem, e nós negligenciamos este confronto. E nesta manhã, esta mensagem para você, meu irmão, minha irmã, é um confronto de Deus para tirar você deste sentimento maligno, destrutivo. A autopiedade pode ser vencida quando negligenciamos o confronto de Deus para conosco. Versículo 9 e versículo 13, Deus confrontando Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 13, final do versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus confrontou Elias. Deus te pergunta: o que fazes? Que fazes aí, meu irmão, no cantinho da igreja chorando? Lá nas mensagens de WhatsApp, se fazendo de vítima, nas suas postagens das redes sociais. Que fazes, meu irmão? O Senhor nos faz a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, dando lugar a sentimento de autopiedade? O que você está fazendo, dando lugar a sentimento de vitimismo, de coitadismo? Até quando, meu irmão, minha irmã, obreiro, obreira,
você vai ficar se lamentando, reclamando, colocando a culpa nos outros. Aceita o confronto de Deus e toma uma nova direção na tua vida. Aprendemos aqui também que a autopiedade pode ser vencida quando entendemos e obedecemos aos propósitos de Deus para as nossas vidas. No versículo 15 e no versículo 16, nós vemos aqui a palavra do Senhor mostrando que Deus tinha propósitos na vida de Elias. Vai, volta ao teu caminho, palavra do Senhor, vai e volta ao teu caminho. Essa orientação de Deus para o profeta Elias serve também para nós, serve para você. Volta, meu irmão, volta ao teu caminho, volta a fazer a obra, volta a se alegrar, volta a cooperar com os outros. E depois o Senhor começa a dizer para Elias que tinha propósitos na vida dele. Vai, Elias, unges Azael, rei da Síria. Vai, Elias, unge a Jeú, rei de Israel. Vai, Elias, unge Eliseu como profeta. O que é que Deus está falando para Elias, que estava aqui vivendo este sentimento de autopiedade? Descubra a sua missão. Descubra, meu irmão, a missão específica que Deus tem para você. Cumpre a tua missão, cumpre o teu ministério. Para de se comparar com os outros. Deus trata cada um de nós de maneira diferente. Repetindo, Deus trata cada um de nós de maneira diferente. Ele usa cada um de uma forma particular. É Deus quem coloca as pessoas para fazerem a sua obra por um determinado tempo. É Ele quem substitui, porque Ele quer o bem na sua obra. Meu irmão, saia desta situação. Se encontre na missão de Deus para você. Se levante, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Repetindo, cumpra, meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus para a sua vida. Você está saindo do propósito de Deus. Isto é uma loucura. Vai ser uma ruína na sua vida. Pare de reclamar. Pare de se lamentar a respeito de seus fracassos aparentes. Volte ao trabalho do Senhor. Preste bem atenção. Volte ao trabalho do Senhor. Volte ao trabalho do Senhor. Tudo isto vai passar. Um outro ensinamento aqui. A autopiedade pode ser vencida quando entendermos que não estamos sozinhos e nem devemos ficar sozinhos. Não estamos sozinhos na obra do Senhor. É mentira do diabo que fala no teu ouvido. Só você está correto. Só você está mantendo a linha da igreja. É mentira.
Você não está sozinho, tem pessoas sinceras servindo a Deus. E também não devemos ficar sozinhos. Veja o versículo 18, como Deus acabou com essa história de Elias. Elias, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então, Elias, não é verdade, você não é o melhor de todos, você não é o único certinho, não, Elias. Você não está sozinho e não deve ficar sozinho. Elias não estava sozinho, havia mais 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Meu irmão, você também não está sozinho. Abra os olhos e veja à sua volta pessoas, obreiros valorosos, que estão fazendo a obra com amor, dando sua vida, sua energia. Veja à sua volta pessoas que têm os mesmos valores e propósitos que você. Veja nos outros os valores também que você certamente também tem. E eu termino esta mensagem com um texto bíblico que está registrado aqui no livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 1. Leia aí na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha o conselho bíblico. Busca o seu próprio desejo, egoísmo, aquele que se separa, aquele que se isola dos demais. Busca o seu próprio desejo. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que vem de Deus é contra a autopiedade, ao isolamento, a este sentimento maligno de vitimismo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos então orar. E estamos terminando este programa. E eu peço que você compartilhe esta mensagem com outros irmãos, para que possamos então nos ajustar na palavra do Senhor. E você que nos ouve pela nossa rádio online, hoje às 19 horas e à 1h da manhã, esta mensagem será reprisada. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por esta programação, pela tua palavra que foi falada, transmitida, que possamos não somente ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor. Que tu possa estar levantando aquele que possa estar passando por esta situação que foi exposta aqui, autopiedade, depressão, angústia, que tu possa, Senhor, estar confortando os corações, levantando o caído, falando, Senhor, e restaurando aquele que está passando por este processo de angústia, Senhor. Tenha misericórdia. Também oramos pelas pessoas que nos ligaram
mandaram suas mensagens pedindo oração, que tu possa estar atendendo os pedidos, realizando milagres conforme a tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.